Roberto. Agora, Alex Carvalho, sim, posicionado ao lado do deputado Chico do Correio, vem de lá e atualiza o foguetinho da informação. Atualizo sim, meu querido Bareta Filho, amigos da Rede Xodó de Comunicação. A mãozinha tá boa, agora é muita fisioterapia pra gente voltar toda a movimentação dela. Quero parabenizar hoje o Clube Esportivo Sergipe, 114 anos, o meu Gipão, né, a toda a torcida, né, aqui do nosso Sergipe. E ao nosso lado, o Chico dos Correios. Hoje ele foi duro, contundente, né, no plenário da casa, né, o Luizão de Donald Trump também aparteou, que é de Itabaiana, que é sertanejo também, é do Agreste, e eles não conseguem entender passar o Rio São Francisco e você ter a poucos metros a falta de água, né? É realmente complicado, né, Chico? Boa tarde, Lente da Verdade, Rede Xodó. Boa tarde, Alex. É uma honra voltar aqui às ondas sonoras da Xodó. Tá na Xodó, tá na melhor. Enfim, eu quero abraçar seu Nelson, dona Aparecida, e a todos vocês da equipe dessa importante edição. Nosso amigo Eduardo Carvalho, Valquíria Miron e nosso amigo Bareta Júnior, Bareta Filho, desculpe. Mas, enfim, nós tratamos justamente na tribuna da Assembleia hoje o que nós já estamos dizendo desde fevereiro. Nós sabemos que o governo do estado tem feito um trabalho importante do ponto de vista da finalização das obras, ou da obra, que é a duplicação da adutora lá de Porto da Folha Amparo até Nossa Senhora da Glória. Essa é uma obra, caríssimos ouvintes da Xodó, que foi iniciada ainda com o governo do saudoso Marcelo Deda, há 10 anos atrás, e faltam pequenos detalhes. Tipo, na cidade de Nossa Senhora da Glória está sendo feita uma nova rede de tubulação em alguns trechos, para que quando a nova rede seja instalada, possa suportar o volume de água. Precisa-se ainda de colocar as novas bombas lá no local da captação de água, porque as bombas atuais são de mais de 30 anos e não suportariam a demanda de mandar muita água ou mais água para o sertão. Mas não é só para Nossa Senhora da Glória. Essa rede de água, ela vai atender Nossa Senhora da Glória, e não Aleixo, Aparecida, Dores, que a água ainda é água de poço, enfim. E a questão daqueles que estão às margens do Rio São Francisco, em Gararu, em Porto da Folha e Poço Redondo, que ainda é pior, você estará às margens 6, 8, 10 quilômetros sem ter água tratada, ou quando existe rede, que está há mais de 10, 15 anos sem funcionar, sem chegar uma gota d'água. Portanto, nós levantamos essa questão mais uma vez na tribuna aqui da Assembleia, com muito respeito ao governo. Eu sei da sensibilidade do governador. Quando eu estive com o governador no mês de agosto, além de tratar sobre essa questão de onde tem rede e não chega, e nas redes novas que porventura iremos colocar, ele também nos colocou a questão que está sendo terminada a licitação sobre a questão da adutora do leite, que vai trazer água de Canidé, passando por Poço Redondo de Santa Rosa, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, a primeira etapa até Monte Alegre, salvo engano, que vai trazer água bruta para atender o rebanho daquela região. Mas, independente disso, o que foi que eu pedi hoje? Eu entendo que está sendo encerrada a obra, que está sendo concluída a obra através da série, mas eu entendo, Alex, e todos os ouvintes, e todos que estão aí nos estúdios da Xodó, que é necessário uma atitude urgente. Por exemplo, há possibilidade de ser feito um convênio do Estado, via Secretaria de Agricultura, ou via Secretaria de Inclusão Social, para que possa disponibilizar para atender a população no interior, onde tem rede de água não chega, onde não existe rede, inclusive em alguns bairros das cidades que estão passando manobras que levam 3, 4 dias para a água chegar, porque nesse tempo também a água passa a ser consumida com maior volume e automaticamente a oferta não consegue atender a demanda. Mas o nosso mandato tem pautado por várias políticas públicas, mas a mais importante nesse momento é nós levarmos água tratada para a população. Meu querido Bareta Filho, o deputado já fechou tudo aí, né? Você veja que a problemática não é só Glória, né? A gente tá falando de todo o sertão, inclusive da bacia leiteira. Pois é, Alex, a gente tem
uma vivência ali naquela região, né? Caminho de roça nossa, e a gente sempre é parado pela população para que a gente pudesse sempre reivindicar nos microfones aqui do rádio, né? O apelo por parte da população que necessita, principalmente, né? Para a saúde, né? A água é vida, né? Então é difícil você não conviver. Além do que, você tem os rebanhos que necessitam, né? A produção, para que ela possa ser sustentável, ela depende da água. Só que nós nos deparamos sempre com as adutoras ali que vira e volta se rompem e a população já virou até motivo de chacota por parte da população. Adutora de papelão, adutora disso. Nós acompanhamos esses entraves aí entre a privatização ou não da DESO e em muitos casos nos próprios funcionários de carreira da DESO, eles alegam que questões que não é fácil, não é simples de se resolver. Mas a gente precisa, a um curto prazo, solucionar ou pelo menos minimizar os efeitos desta falta de água. Como é que o deputado pensa, né, diante dessas condições apresentadas aí, em muitos casos, pela própria DESO, em solucionar? Qual o entendimento dele? O que é que, a curto prazo, ele entenderia como uma maneira de minimizar esse sofrimento? Seria com caixas d'água, porque a gente viu ali alguns prefeitos disponibilizando algumas caixas. Eu sei que é uma problemática muito grande, não é fácil, não é simples, mas a curto prazo, deputado, o que é que o senhor pensa, assim, como o senhor entende e interpreta isso? Olha, a curto prazo, nós temos que ver como distribuir essa água através de carros-pipas. Repito, conversando com os prefeitos da região, sentando o prefeito, secretário de Agricultura de cada Defesa Civil, de cada município, com os deputados da região ou com todos os deputados, todos aqueles que quiserem participar, junto com as secretarias do governo, para que a gente possa encontrar uma solução de imediato para esta causa, que é crônica. Tem mais de 50 anos as pessoas aguardando. Observe que em 1968 nós tivemos um governo itinerante de Dorival Batista que o item número 1 da discussão no sertão já era água e carro-pipa. Claro que tudo avançou. Augusto Franco levou água para as cidades, algumas cidades do sertão, como foi o caso de Glória. João Alves expandiu, Deda veio e fez essa duplicação, que ainda falta alguns pequenos detalhes, que é justamente as bombas novas lá na captação e terminar aquelas 2 caixas que estão em Nossa Senhora da Glória, que inclusive, eu digo aqui do público que o governador liberou, salvo engano, 12 milhões para que essa obra ficasse pronta. E aí a gente sabe, Eduardo, e todos que estão nos ouvindo, e foi importante a sua pergunta, justamente porque primeiro, nós temos que resolver uma questão imediata. Não dá para a população esperar 6 meses, 1 ano, para que a obra fique pronta. Não dá. Então, nós temos que... Você até passa. Exatamente. A água não. Essencial. Outra, nós temos o consumo humano, o consumo dos animais. E outra coisa, não dá para esperar todo esse tempo, então nós temos que sentar todo mundo e ver. O Estado entra com X, o município entra com Y, os municípios estão passando por dificuldade financeira, é verdade. O Estado também não tem, não. Ao governo federal, com a maior urgência possível, porque primeiro nós temos que atender a população de imediato. Nós temos, por exemplo, hoje eu recebi um áudio de um cidadão que mora no Lagoa do Rancho, que a gente sabe que o Lagoa do Rancho e Porto da Folha, quando chega nesse verão e ali no entorno, a água começa a faltar. A última vez que teve água lá, pela informação dele, foi na quinta-feira antes da festa de Porto da Folha. Imagine quanto tempo tem. Então a população não suporta estar com as caixinhas lá na calçada, aguardando que um pipa que a DESO manda passe de 15 em 15 dias para cada um pegar 20, 30 litros de água. Portanto, eu entendo que tem que ter uma ação de urgência, sentando com todos os prefeitos da região, com os deputados, repito, o mandato está aqui à disposição, e estou andando pelo sertão, vendo essa situação, Alex e caros ouvintes, porque eu sou parte de tudo isso. Eu fui prefeito em Nossa Senhora da Glória, eu senti na pele. Nós colocamos lá durante 8 anos 250 quilômetros de rede de água dentro do município. E é claro que precisa da parceria com o Estado. E os prefeitos também precisam compreender que é necessário que eles entrem com uma parcela dessa contribuição para que a gente possa livrar o povo desse sofrimento de estar dependendo de um pipa a vida inteira.
Tem gente que nasceu, criou os dentes nas margens do São Francisco que ainda está dependendo de um pipa. Gararu, Poço, Canidé, Porto da Folha. E outra, o estado de Sergipe é um estado pequenino. Não é o Maranhão e a Bahia que você vai puxar uma rede com 500 quilômetros. A maior distância que a gente tem, vamos dizer, que é de Glória, que ainda é a boca do sertão, para o São Francisco, 80 quilômetros, 100 quilômetros. Então, é fácil de se resolver agora, de imediato, e, é claro, a gente compreende que a obra precisa ser terminada, e eu tenho certeza que o governador tem sensibilidade sobre isso, e a gente precisa dar uma palavra final em relação a esse tema tão importante. Você sentiu, né, Bareta Filho, que o tema é espinhoso, é duro, mas tem que ser resolvido logo. Do deputado é aquilo que nós se posicionamos aqui na tribuna, na bancada do jornal, justamente é algo para ontem, né? Não para que a população possa esperar mais e vivenciar esse sofrimento. Eduardo Carvalho. Chico, primeiro parabenizá-lo pela sua fala. Eu tenho uma preocupação e tenho alguns dados. Eu creio, Baretinha, que nós estamos pagando por aquilo que não foi feito. A redenção do Nordeste, do semiárido, do sertão sergipano, Canal do Xingó. Então, tudo que está sendo feito e vai ser feito daqui para frente é um paliativo que ninguém pode garantir que vai dar certo. Porque, veja, né, a classe política ela falhou. Os governos do passado falharam. Porque, como bem disse Chico, você tem um estado pequeno, geograficamente pequeno, né, banhado aí pelo Rio São Francisco. E a maior obra redentora até agora, que é o Canal do Xingó, vai levar quanto tempo para a sua consolidação total? Então, o que está acontecendo não é uma catástrofe. Catástrofe é aquilo que você não consegue prevenir, né? Na verdade, houve por parte dos governos, né? Eu coloco a Assembleia assim porque se trata de um poder legislativo. Tudo, Baretinha, tudo é paliativo. O mais grave ainda, você tem uma forte bacia leiteira, que pode ser comprometida. Sem água você não consegue fazer nada. A DESO, fica a discussão, vamos privatizar ou continuar investindo? Ora, meu Deus, há quantos anos existe a DESO? Os grandes funcionários já entraram nas aposentadorias, Chico. A classe nova não teve nem a condição de experimentar a experiência dos mais antigos passando para os mais novos. Em outras palavras, nós estamos numa situação muito ruim, né? Muito grave, Chico. Porque, veja, essas soluções não são soluções viáveis para o momento. São paliativos. É como bem colocou, caixa d'água. Mas vai depender de quê? De uma boa vontade de um carro-pipa que não vai resolver o problema. Então houve sim falha dos governos, né? Agora, meu Deus do céu, os governos passados, doutor João, a importância do doutor João foi fundamental. Não é possível que de lá para cá, quanto tempo o doutor João deixou os governos? E a gente não pensou que a nossa grande obra, Canal de Xingó, infelizmente, Chico, você que vive aí o drama, né? Está vivendo o drama. E bom lembrar que o nosso verão começa a partir de 21 de dezembro. Meu querido Chico. Chico, muito obrigado. Viu? Sim, Eduardo, eu só queria concluir dizendo o seguinte, que na verdade o Canal do Xingó é o grande carro-chefe no futuro e que essa obra está sendo estudada, avaliada pelo Tribunal de Contas da União. O governo federal pediu esse estudo. Assim que sair do estudo, vai, com certeza, para as mãos do presidente Lula, para que ele possa abrir o edital de licitação. Mas eu vou encerrar dizendo a vocês que essa obra é uma obra para 6, 8, 10 anos. E não é a questão da água tratada que vai para a porta do cidadão. O João Alves fez, vamos supor, as grandes redes até Monte Alegre, Poço Redondo e Canidé, fez irrigação no Jacaré-Curituba, um exemplo. Os outros governos também fizeram, e nós precisamos deixar registrado aqui que, infelizmente, a partir da queda da presidenta Dilma, esta obra parou. Esta obra parou a partir de Temer e com Bolsonaro ela não vingou de forma alguma. Então, eu preciso deixar isso bem claro, que é agora, no governo de Lula e no governo de Fábio Mitidiero aqui em Sergipe, que a obra se retoma e que nós, além da parte paliativa de resolver agora, Alex e caríssimos ouvintes, que é com pipa, colocando lá nas caixas de quem está nas calçadas, nos povoados ou dentro das cidades, para amenizar, enquanto, ao mesmo tempo, a obra anda. Porque essa obra que foi idealizada, foi sonhada por João Alves, se foi feita a duplicação por Marcelo Débora, os tubos estão ali, Alex.
depois de Glória, entrando para Aparecida, entrando para Aleixo, está tudo já colocado. Agora, precisava que a caixa ficasse terminada, que as bombas sejam compradas para captar água lá, para essa obra ficar levando água até lá em Moita Bonita. Você lembra como é? Moita Bonita, né, o Itapicuru, em Dores, enfim. Eu estou só separando, porque nós temos 3 casos. Vou concluir. É esse caso de atender imediatamente. Tem a adutora do leite que vai começar, tem o caminho do Xingó, que é uma obra que no papel diz que é 6 anos, eu botei 10 anos, mas de imediato nós temos que terminar essa obra, que dentro de 6 meses, 1 ano, vai amenizar e levar água para a porta de todo mundo. A outra obra é uma obra maior, que vai gerar emprego e renda, que vai garantir ao cidadão que tem a sua vaca de leite, que é a bacia leiteira lá, trabalhando e produzindo, que vai gerar dívidas para o Estado, e aí nós estamos também em muitos dessa obra, mas de imediato não dá para esperar pela do leite, não dá para esperar pelo canal de Xingó. Nós temos que resolver de imediato e somando deputados, municípios e o governo do Estado. Aí, Chico dos Correios, hoje o tema principal na Casa do Legislativo Estadual foi a falta de água no sertão. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com você, Bareta Filho, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho. Eu volto já. É isso aí, Alex, muito obrigado pela informação, agradeço a participação do deputado Chico do Correio, né, trazendo um tema muito importante, principalmente para os nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanham através das nossas afiliadas no sertão, do médio e alto sertão. Uma problemática, uma realidade difícil vivida pelos moradores daquela região.